zelo pela cultura e amor pela terra, vive o artista Pita Paiva, que tem na milenar técnica da xilogravura o seu meio de expressão. O artista baiano de Ubaí, de entalhe delicado e vivacidade nas cores que encantam desde a primeira vista, honra-nos com a sua presença, a quem damos espaço e voz em nosso canal. Sobre a origem da xilogravura por volta do século VI, do seu longo percurso até os dias atuais, da sua fixação no Nordeste brasileiro e do duradouro casamento com a literatura de cordel, deixaremos que o próprio Pita nos traga explicações e histórias. E assim nos recolhemos, dando passagem ao artista, ao grande xilogravurista, que aqui representa uma arte que surgiu e permaneceu tão longamente no meio das gentes, que hoje habita toda a diversidade de espaços culturais. Bem-vindo ao canal, Pita Paiva. O meu nome, esse apelido Pita, ele vem desde a infância. Quando eu tinha 4 anos, parecia muito com um primo chamado Epitácio, que tinha esse apelido. Sim. Então, daí começaram a me chamar de Pita, né? E como eu me zangava, aí quando a gente se zanga... Aí, é pior. É pior. É pior. Mas depois eu me acostumei, a própria minha mãe e o meu pai me chamavam assim, desde criança foi... Aí a gente se acostuma e começa a gostar, né? Sim, sim. E eu nasci numa comunidade rural, aqui do município de Uibaí, Bahia. Aqui fica a 500 quilômetros de Salvador, um município que tem de 13 a 14 mil habitantes. No sertão, no semiárido baiano. Então, eu conhecia a xilogravura através das capas, dos cordéis, quando o meu pai levava aos sábados, tinha feira livre. Eu morava numa comunidade rural, então na cidade tinha a feira livre. E o meu pai ia fazer a feira e à tardinha voltava com o material da feira e com os cordéis comprados na feira, né? Então todo mundo já aguardava aquilo, meus irmãos, minhas irmãs que já sabia ler, eu era menor, era pequeno, criança. Só fui para a escola com 7 anos, mas já fui alfabetizado, porque a partir do cordel, da leitura do meu pai era professor também, leigo, né? Ele não tinha formação, mas ensinava, assim como o meu avô foi professor leigo. A gente chamava professor leigo, porque não tinha formação de magistério, enfim. Mas, a partir dessas histórias da literatura de cordel, eu fui me interessando tanto pelos versos quanto pelas imagens, as capas, que eram de xilogravura. E, com essa curiosidade, eu comecei a desenhar de carvão, desenhar de giz, de pedrinhas nas calçadas, né? Quando eu fui para a escola, os meus cadernos já começaram a ser o meu material de desenho. Eu desenhava o caderno inteiro, né? E depois eu sempre me interessei muito em desenhar figura humana. Depois eu fui pesquisar mais e, enfim, eu sou autodidata, nunca peguei curso nenhum, mas eu comecei a fazer retratos e as pessoas começavam a me pagar para fazer os seus retratos. Tanto é que eu passei um bom tempo fazendo retratos de pessoas, até entrar na xilogravura. Já tem pouco menos de 15 anos que eu trabalho com xilogravura, mas a xilogravura, a partir dessas referências do cordel, que é onde a xilogravura encontrou um campo bastante fértil para se projetar, né? Hoje é um casamento, né? Quase indissociável, cordel. Exatamente, é indissociável. Às vezes as pessoas até dizem, é uma xilogravura de cordel. Isso. Né? Na verdade, a xilogravura hoje é um campo bastante extenso dentro das artes plásticas, né? É uma arte popular e por isso não é por isso que é menor, né? Como você disse no início. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que essas expressões que vêm do popular vêm com mais
é sinceridade, a arte naif, a xilogravura, né? Hoje a xilogravura ocupa nas minhas atividades cerca de 80%. Mas eu ainda sou professor aqui do município, sou concursado, enfim, eu fiz pedagogia, né? Estudei na UFBA em Salvador, depois fiz pós-graduação em língua portuguesa. Sempre gostei muito da questão escrevo poemas, né? Letras de música, sempre escrevi pecinhas de teatro. Depois Cordéis. E cordéis também. Quando eu comecei realmente fazer a xilogravura, foi apenas passar os meus desenhos para madeira, já tinha um domínio ali da questão do desenho à mão livre, né? E aí comecei a fazer. Eu estou fazendo aqui a xilogravura dessa maravilhosa família. É uma xilogravura bastante trabalhosa, mas que vale a pena fazer aqui acho que pela riqueza dos detalhes, pelo desafio de retratar pessoas. Mas nesse tempo que eu venho trabalhando, as escolas já se atentaram, né, para isso. E a gente tem aqui, de onde eu estou falando, você está vendo as xilogravuras aqui atrás. Lindas. Essa xilogravura, aqui eu estou no meu espaço de trabalho, que é a varanda da xilogravura, onde eu, minha filha, minha esposa, né? Minha esposa também, ela trabalha com mandalas e também me ajuda nos trabalhos de xilogravura. Então, aqui, além de ser o ateliê, também é um ponto de cultura reconhecido pelo Estado. A gente ganhou o título do Estado de ponto de cultura e ganhamos um prêmio para ampliar, né? Eu tive essa felicidade de ganhar esse prêmio do Estado, o título, e também em 2017, a alegria de ganhar do Ministério da Cultura o título de Mestre da Cultura Popular, né? Foi um prêmio que foi bastante interessante para aplicar aqui no espaço, para comprar material e tal, e o título, né, que foi dado a 200 artistas do Brasil, esse título, e também a pessoas que já tinham ido, que eram mestres da cultura popular, contadores de história, enfim, cordelistas, né, contistas, xilógrafos, e aí recebi essa premiação. Isso me ajudou a fixar mais nesse trabalho de xilogravura, a ter um reconhecimento, enfim, e a partir daí eu venho me dedicando bastante a essa questão da xilogravura, tanto fazendo quanto aplicando também oficinas, cursos. A xilogravura é assim. O que se tem na história de mais, assim, mais palpável, mais que em torno da origem das coisas, as pessoas começam a criar história e às vezes distorcer e tal. Mas o que eu tenho visto que está mais assim convencionado, tá mais aí certo de ter sido, é que ela realmente nasceu entre o século V ao século VI, né? Na China, nos países orientais, Japão, e quando migrou para o Brasil e se fixou mais aqui no Nordeste, sobretudo na literatura de cordel, e também nos jornais populares, né? Que a xilogravura servia também para ilustrar, era muito utilizada para ilustrar alguns jornais, porque a xilogravura é um carimbo de madeira bastante, né, bastante rústico. Hoje a gente já inclui cores, hoje a gente já trabalha xilogravuras para ser assim uma peça que você pode expor na sua parede como um quadro, né, de um artista plástico qualquer. Além de ilustrar, claro, os cordéis, ilustrar livros, fazer blusas. Hoje a gente faz muito canecas, ilustra capas de CD. Mas quando ela veio para o Nordeste, se expandiu assim nos jornais populares e foi para a capa do cordel e se tornou tão íntima o cordel,
ela já tinha vindo, passado por Portugal, claro, né? Até chegar aqui, mas disse que a xilogravura, com toda a história e todo o caminho que percorreu, o que se diz é onde ela encontrou um porto mais seguro e se fixou mais, e daqui já começou a se expandir para o mundo, foi no Nordeste brasileiro, né? No Nordeste brasileiro. Há estados, hoje a gente tem a felicidade de vender a nossa xilogravura para todos os estados do Brasil, né? Graças às redes sociais, sobretudo no Instagram. Né? A gente tem uma página muito movimentada, né? E tem também no Facebook e tal. A gente vai se tornando mais conhecido e tendo mais pedidos. Eu fazia entre 7 a 10 xilogravuras. Hoje eu estou enumerando 50, né? Se eu vendo a primeira, o número é 1/50, depois 2/50, até chegar a 50/50. Porque é um registro, é um compromisso nosso com a história, né? A gente um dia se vai, essa arte fica aí, né? Isso. Então, esse catálogo acho que é uma responsabilidade que o artista tem que ter. Eu assino a xilogravura de punho, coloco o mês e o ano, o nome da xilogravura, claro, o título, né? E depois essa catalogação. E hoje em dia você comercializa também a matriz de madeira, não é isso? Pouco. Antes eram mais. Eu comercializava mais. Mas hoje ainda é possível. Ainda é possível comprar? Sim, sim. Qual é o material que você usa? Que tipo de madeira? Ou pode ser qualquer um? Pode ser qualquer uma, mas as madeiras duras dificultam muito. Dificulta, mas elas podem ter uma durabilidade. Quando a gente encontra uma madeira que a gente quer fazer uma peça que não seja muito grande, de preferência uma madeira mais dura. Né? Mas a melhor madeira é umburana, cedro, tem um cedrinho. E hoje, quando eu quero fazer uma xilogravura de maior extensão, eu faço em MDF cru. Né? O MDF ele possibilita um acabamento muito bom. Eu trabalho muito com ele e ele é muito bom para imprimir. Então, graças a Deus surgiu esse MDF. A gente sabendo e conhecendo, porque nem todos vão prestar. O que presta mais é MDF naval, que é um MDF bastante resistente, e um outro um mais escurecido, MDF cru e mais rígido, né? que aguenta o entalhe direito. A partir de uma mesma matriz, você pode fazer inúmeras impressões. Pode. O xilógrafo, se ele souber limpar a matriz e souber o trato com ela, ele vai ter essa matriz por muitos e muitos anos. Agora, o material mais resistente e mais duradouro, que pode durar 1 século, 1 século e meio, 2 séculos, é o próprio papel de qualidade, né? Eu costumo trabalhar com papel 240 gramas. É um papel grosso, resistente, e a gente tem que procurar um papel que ele não amarele, que ele tem um pH neutro, né? O papel Canson. A gente tem que ir buscando, pesquisando, estudando a melhor forma e vendo como os nossos trabalhos podem perdurar, né? Eu acho que aqui já gravou bem a imagem. Acredito que sim. O que eu acho que tem de qualidade no artista, alguém que se propõe a desenvolver qualquer atividade, né? O amor ali, a dedicação. Sem dúvida. Não é verdade? Você é médica, por exemplo, né? Numa fase tão difícil que está passando. Você praticamente doa o seu tempo, a sua vida, os seus momentos, mas por uma causa que você diz, puxa, está valendo a pena viver, né? Eu vivo hoje assim
em termos financeiros, mais da xilogravura. E no próximo ano, eu vou ficar somente com a xilogravura. Vou trancar por uns 2 anos a questão da escola. Tem essa possibilidade de pedir um afastamento para poder, né, desenvolver uma outra atividade sem remuneração, mas graças a Deus está dando a xilogravura, né? E bem, assim, financeiramente melhor, claro, né? Aqui eu trabalho, a minha esposa trabalha comigo, estou no meu espaço, né? Minha filha também me ajuda bastante. Às vezes, o violeiro mesmo foi criado a partir de uma letra de música que eu fiz com um amigo, que fala no passarinho e tal, aí eu juntei o pássaro com o violeiro e tal. Então, são algumas coisas do cotidiano que motivam a criação, mas as pessoas, quando encomendam, se for algo que me apetece, eu faço, senão eu não faço. Eu sou muito franco em dizer, hoje eu não estou fazendo praticamente retrato de pessoas. Sim. Sou muito procurado para fazer, mas às vezes eu não vejo graça fazer um retrato quando é por vaidade, né? Me faz aí, tal. Eu não faço, né? Eu fujo do que seja panfletário, mas a política está dentro, né? A gente, quando eu faço como eu fiz uma xilogravura, até divulguei hoje, de uma manifestação, ali eu estou colocando o indivíduo, né, como ator do seu processo de libertação, né? Mas, assim, eu fujo, sim, do que não possa ser uma arte interessante, viu? E em relação à temática, o que me apetece mesmo fazer, que eu já percebi, fui fazendo, depois eu digo, puxa, quantas obras eu tenho em relação à música? Muitas. Em relação à leitura, várias das obras são pessoas lendo, mas o ser humano, ele está presente. Se eu fosse assim, é difícil a gente fazer uma autoanálise. A gente geralmente não para fazer isso, mas a questão do trabalho humano está presente muito na minha obra, né? Sobretudo das profissões ligadas ao campo, ligadas digamos, a vivência do ser humano ali interagindo com outros. Na minha vida é muito natural a questão da arte. Eu sempre fui rodeado de poetas, né, da questão do teatro presente, enfim, eu desenhando desde criança, a xilogravura agora. Então, a casa da gente aqui é um espaço de encontro. A gente sempre faz, antes da pandemia, as rodas de viola, de poesia, né? As nossas encenações de teatro. As minhas primeiras expressões artísticas foram a partir da minha própria vivência. Foi tudo muito natural, né? A xilogravura mesmo, eu não tinha a noção que um dia poderia viver disso. Tanto é que eu sempre gostei muito de arte, fui para Salvador fazer pedagogia para poder voltar para cá. Eu já fiz algumas coisas, de ciranda, meninos tocando pipa, meninas do balanço, né? Já tem algumas obras, só que eu estou fazendo uma coleção. Sim. Eu vou fazer entre 10 a 15, justamente com essa temática. A gente tem no interior ainda muito isso presente, né? Porque eu vivenciei, meus amigos vivenciaram, eu ainda vejo crianças e é uma forma de revitalizar, né? De manter isso. Uma das coisas que me dá mais prazer é fazer oficinas. Essas oficinas que é uma multiplicação aí do saber, né? Formar multiplicadores, elas são fundamentais. Acho que em qualquer profissão, o que a gente puder
contribuir com saberes, né? De poder passar isso que a gente conseguiu aprender e a gente não conseguiu sozinho, a gente tem as nossas referências, a gente foi influenciado, muita gente, para a gente saber isso, suou bastante, batalhou, lutou. Então, é natural que a gente tenha. Em mim é muito tranquilo isso, porque a minha vivência toda foi assim, foi em tribo, em grupo, muito coletivamente, uma vivência coletiva. Então, eu tenho aqui na oficina não, eu tenho aqui no ateliê e ponto de cultura, a gente tem um espaço de obras dos alunos e o nome das cidades pelas quais a gente aplicou as oficinas. Então, tem um espaço aqui só para essas obras e essas obras estão expostas. E é uma exposição permanente dos meus alunos, das minhas alunas, né? Alguns são professores de arte, outros são crianças, a partir de 10 anos, outros senhores e senhoras. E como eu disse, na região onde eu moro, ainda há uma estranheza de muita gente. Mas as escolas já me têm como uma referência daqui do lugar, da região, e já trabalham a xilogravura. Então, antes de entrar a pandemia, até início, até janeiro, porque depois de março de 2020, aí realmente começou a preocupar a gente fechou o espaço. E é um espaço onde a gente, além de desenvolver o nosso trabalho de xilógrafo, vai aplicar oficinas e ter aqui todo o passo a passo. Na técnica de fazer a xilogravura, acho que eu já avancei, né? Por tantos anos de trabalho, mas existem muitas outras coisas. Hoje a gente vive numa realidade muito virtual também, né? O meu negócio e o meu trabalho, ele é feito aí praticamente 90% pelas redes sociais, os contatos, enfim, os acertos, as vendas. Então, a gente tem que formalizar mais isso. Agora mesmo eu estou vendo a possibilidade de abrir, se é necessário, fazer um MEI, que é o microempreendedor, ou se é uma microempresa, para começar a ter mais essa segurança. Para também poder negociar com o correio, né? Que o correio é muito caro, às vezes inviabiliza, né? As minhas obras de xilogravura, elas estão entre 80 a 180 reais, a depender dos tamanhos, enfim, da complexidade. E às vezes é impressão no papel. Isso é impressão no papel. A matriz de xilogravura, agora, recentemente, eu vendi para a Galeria Amarina, em São Paulo, 11 xilogravuras, 11 matrizes. Então, é um preço que vai aí de 3 a 5 vezes o valor, né? E, às vezes, eu faço obras... Quando eu vou vender uma matriz, eu explico que eu tenho que ter também uma matriz daquela para me continuar trabalhando. Então, eu vou vender uma peça em madeira, né? Uma peça em madeira e... quando essa matriz me convém ainda continuar imprimindo, eu tenho que ter uma outra, senão eu perco a referência, né? Você não dá, assim, a exclusividade? Não dou. Porque a referência para o xilógrafo é a sua matriz, né? A sua ferramenta principal de trabalho, né? Mas, às vezes, a pessoa quer uma peça em madeira. Aí eu fiz 11 peças para a Galeria Marini, que, né, foi... financeiramente interessante, né? Para mim, nessa época de pandemia, onde os trabalhos não são fáceis, para todo mundo, né? É difícil. Para todo mundo. E a Galeria Amarine, ela é uma galeria lá em São Paulo que, de certa forma, sempre está me ajudando a divulgar o meu trabalho, né? Eu tenho, assim, um sonho, né? Enquanto xilógrafo, que esta arte, a arte da xilogravura, possa ser cada vez mais considerada uma arte
importante na história da arte popular, acho que já tem esse reconhecimento, mas que cada vez mais pesasse menos um preconceito de forma geral contra a arte popular, que não é uma arte menor, mas de maneira nenhuma, e que as pessoas pudessem cada vez mais ter a consciência do que é a arte em si da xilogravura, e que ela se tornasse cada vez mais também um instrumento didático, pedagógico, pela sua simplicidade, pelo seu valor nas raízes da história do povo, né? Pelas suas possibilidades didáticas de se trabalhar em aulas, que ela entrasse cada vez mais dentro do cotidiano da escola. Eu acho que eu tenho essa vontade, esse sonho, porque também eu sou um educador e tenho essa preocupação da arte estar cada vez mais parceira da educação dentro ali do espaço escolar. Há 60 anos eu pinto. Minha carreira foi iniciada em São Paulo, porque eu vim do interior da Bahia, morava numa casinha de sapé, lá no recanto de uma fazenda. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!